Saudações, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Sabrina e eu preparei uma aula para vocês de regulação emocional. Medo, raiva e tristeza são as emoções básicas das quais vão se destrinchar várias outras emoções e sensações. A ideia do yoga para lidar com as emoções não é se afastar das suas emoções, não é tentar controlar as suas emoções, mas tornar o seu corpo capaz de suportar, sentir as emoções sem sucumbir completamente a elas. Ou seja, eu posso ouvir o medo, sentir o medo, mas não me perder no medo e não acreditar no medo de forma que me faça esquecer a minha coragem. Eu posso ouvir a raiva, escutar o que ela tem para dizer, sentir a raiva, mas não me perder nela e não acreditar quando ela tenta me convencer de que tudo está errado, quando ela me tenta colocar num lugar extremo. Poder sentir a tristeza, ouvir o que ela está me ensinando, o que ela está me dizendo sobre o que eu preciso deixar para trás, mas não acreditar se ela me disser que nada mais vale a pena, não acreditar quando ela me disser que eu preciso esquecer da felicidade. Sentir as emoções vai te permitir atravessá-las e perceber que é seguro sentir. Eu não preciso reprimir, eu preciso sustentar o sentir sem me perder nas emoções. Um corpo forte, um sistema energético forte nos permite sentir mais profundamente, inclusive, tudo que está fluindo dentro de nós, mas ao mesmo tempo perceber essas emoções com uma certa distância, sabendo que essa emoção vai passar, sabendo que ela já passou, que você já viveu isso várias vezes. É seguro navegar nesses altos e baixos, e ter altos e baixos não significa que eu estou me perdendo, significa que eu estou viva, que eu sinto que eu sou humana. Se você reprime as suas emoções, isso significa que os seus corpos não toleram esse sentir. E nesse lugar o seu corpo relaciona que não é seguro sentir, e ele quer reprimir, ele quer negar essas emoções. Mas as emoções são vozes que não podem ser negadas, são energias que precisam se mover, e se a gente reprime, ela vai se manifestar, seja através de uma explosão emocional desproporcional, ou até mesmo de uma doença. Essa é uma aula para tornar o seu corpo capaz de sentir as emoções, suportar esse sentir sem sucumbir a ele. Nós vamos passar pelo medo, trabalhando o medo no quadril e nas pernas. Nós vamos passar pela raiva, trabalhando a raiva no abdômen, nessa região abdominal. E nós vamos passar pela regulação da tristeza, trabalhando peito, chakra cardíaco e ombros. Sente-se em postura fácil. Afaste as nádegas, esfregue as mãos. Traga as mãos no centro cardíaco, relaxe os ombros. Inspira profundamente. Exala completamente. Inspira para iniciar. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspira profundo. Exala. Vamos iniciar em pé. Vem em 4 apoios. Corta. Vem em 4 apoios. Comece soltando a coluna
na posição de gato e vaca, inspirando, forma um arco. Exalando, o peito sobe, as escápulas se afastam. Osso púbico entra em direção ao chão. Inspirando, o osso púbico sobe, como se alguém sentasse nas suas costas. Alterna entre esses dois movimentos, sentindo, percebendo a coluna, se conectando com a sua respiração. Deixa a coluna neutra. Prepara para ativar o glúteo direito. Começa a rotacionar o pé direito para um lado, para o outro, soltando o tornozelo. Aproveita para deixar os braços ativos, ativar essa musculatura do braço, gira para o outro lado novamente. Ativa o glúteo esquerdo, sobe a perna esquerda. Gira o pé para um lado, para o outro. Gira novamente para o outro lado. E novamente para o outro lado. Volta o joelho no chão. Inspira, exalando, passa o braço esquerdo por baixo do direito, aproximando o ombro do chão e o rosto. Esquerdo apoia no chão, braço direito alonga por cima da cabeça, sente a torção. Alonga, relaxa. Volta a mão direita no chão e sobe. Inspira, exala, traz o braço direito por baixo do esquerdo, ombro direito no chão e rosto ao lado direito no chão. Braço esquerdo alonga por cima da cabeça, sente uma leve torção na coluna e respira. Traz a mão esquerda no chão e sobe. Novamente gato e vaca, algumas repetições, com a coluna agora um pouco mais solta e você um pouco mais consciente. Neutraliza, traz a perna direita à frente, pode subir, levantar. Afaste as pernas mais que o quadril. Traga as mãos no quadril, inspira. Exala, vem à frente para tocar a ponta dos dedos das mãos no chão, aproximar o umbigo da coxa e aí relaxa a cabeça. Segura nos tornozelos e dobra os cotovelos, aprofundando ainda mais esse alongamento. Quero que você desloque o quadril de um lado para o outro, só para você depois voltar o quadril para o centro, percebendo se ele não está mais para um lado do que para o outro. E aí você vai puxar essa perna na sua direção e vai, sabe os ossinhos do bumbum, os isquios? A gente sempre senta neles na postura inicial. Eu quero que você imagine eles apontando para o alto. E então você vai inclinar o quadril. Mas eu quero que você faça isso de uma forma bem intensa e consciente. E a partir disso vai sobrar um pouquinho mais de espaço, vai aprofundar esse alongamento. E o topo da cabeça aproxima do chão. Respira. E traz um alongamento bem profundo para o quadril. Prestando atenção nesse detalhe dos isquios, apontando para o teto. Traga agora a
ponta dos dedos das mãos mais à frente. Mão esquerda bem no centro. Sobe o braço direito, olha lá em cima, respira. Como se você quisesse alcançar algo lá no alto. Olha para a mão, alonga o pescoço. Exala a mão direita bem no centro. Cresce o braço esquerdo, olha para a mão, respira. Cresce, como se você quisesse pegar algo lá em cima. Voltou. Mais um alongamento, umbigo na direção da coxa. Mais uma inclinação dos iscos em direção ao teto. Então, pode levantar, dobrando levemente os joelhos. Traga os seus pés num ângulo em diagonal para fora, de forma que você esteja preparado para realizar esse agachamento aqui, com as pernas afastadas. Cuide para o joelho não passar muito do tornozelo. Se está passando muito, é sinal de que dá para afastar um pouco mais. E eu quero que você perceba esse aqui, esse agachamento. Sinta o seu peso do corpo indo para a borda dos pés. Certo? Então, nós vamos abrir, você vai abrir os braços, rotacionar, exalando. Inspira, rotaciona. Inspira, exala, agachando. Inspira, rotaciona. Inspira, rotaciona. Inspira, exala, agachando. O medo nos conecta com instinto de sobrevivência. Tem algo em nós que quer transcender, que quer superar. Tem algo em nós que é além do humano, mas tem algo em nós que é humano, que é animal, que preza primeiramente pela sobrevivência. Nós precisamos criar uma estabilidade no nosso corpo de forma que esse medo em relação à sobrevivência não nos paralise e não nos impeça de voar, de alçar os voos que a gente precisa alçar como consciências que existem além de ser um animal. E agora você vai agachar e vai ficar. E eu quero que você lembre daqueles ossinhos, isquios que estavam apontando para cima. Agora eu quero que eles apontem para baixo. E agora você vai deixar um pouquinho queimar aqui. Unir indicador e polegar das mãos, abrir os braços e aproximar as omoplatas lá atrás. Encontrar esse lugar de estabilidade. Dentro de você tem uma força que quer te levar para além. Mas às vezes o teu medo ele te paralisa, porque ele diz é arriscado, é arriscado, é arriscado. Tudo bem, é arriscado e isso significa que eu preciso ir com cuidado, mas eu preciso ir, eu preciso encontrar, estabilizar dentro de mim a força para ir além, mesmo que isso signifique atravessar riscos. Respira. Uma percepção para você trazer de empurrar o chão. Ao mesmo tempo que você está agachando, descendo, você está também empurrando, querendo afastar o chão de você. Isso vai trazer uma ativação completa da perna. Agora estica sem esticar completamente, alonga sem alongar completamente. Exala 1. Inspira, exala 2. Inspira, exala 3. Inspira, exala 4. Inspira 5, 6, 7, 8. Subiu, desceu os braços. Ponta calcanhar, ponta calcanhar. Sente o teu corpo, fecha um pouco os olhos. Tudo bem eu sentir medo, contanto que ele não me paralise. Eu me permito
atravessar situações de risco e me permitir conhecer a minha força, a minha capacidade. Me permito me mover na direção do que eu quero, dos voos que eu preciso alçar, mesmo sentindo medo. Deite com as costas no chão e traga as costas no chão, mãos embaixo das nádegas, aproxime o umbigo das coxas, estique as pernas, traz as pernas 90 graus, ativou o abdômen, inspira, exala, dobra, e inspira, leva os pés à frente, próximo ao chão. Então aqui eu estou sustentando com a musculatura abdominal. Inspira, exala, inspira, exala. A raiva é uma energia de poder e ela surge dessa região próxima ao ponto do umbigo. Ela é esse poder em você que faz você estabelecer limites, que faz você querer expansão, que faz você saber o que você quer e o que você não quer. Então ela não é algo negativo, ela é uma força, mas às vezes se acumula como frustração e ela fica sujando as coisas com as quais a gente se envolve, fica impregnando aquilo que a gente vai fazer com uma irritabilidade, uma frustração acumulada. E é importante você catalisar isso, você transmutar esse excesso que pode ter ficado reprimido. Uma forma de fazer isso é mobilizando o abdômen com vontade. Então pega se há uma frustração acumulada, coloca no movimento. E se não há uma frustração acumulada, simplesmente se conecta de forma regulada com esse poder do teu abdômen, mantendo essa ativação muscular do abdômen. Todo o corpo começa a esquentar e você começa a gerar muita vitalidade fazendo exercícios desse tipo. Você está literalmente ativando o centro de poder do seu corpo. Trouxe lá na frente e exala dobrando. Só isso. Inspira, exala. Inspira, exala. Abraça os joelhos. Deixa esse calor ser distribuído no seu corpo, sabendo que por onde ele passa, ele revitaliza, ele purifica, desintoxica. Vira de lado e sente-se nos isquios. Traga suas mãos à frente, palmas das mãos para frente. Você vai fazer um movimento de golpe e usar a respiração pela boca. Você vai inspirar pela boca e exalar soltando pela boca, enquanto naturalmente você vai acabar puxando o umbigo para dentro. Inspira e exala nesse golpe. Então, você mobilizou aqui. Agora imagina que essa energia vai subir
e vai ser emanada pelos seus braços, descarregada essa pressão interna que você acumula, os nãos que você não diz, os limites que você não coloca, as frustrações que se acumularam das coisas que não ocorrem do jeito que você gostaria, que você está canalizando essa energia para os seus braços e descarregando essa pressão. Permite que esse golpe seja firme e tenha uma certa intensidade nele, porque realmente você está colocando algo forte, né, intenso para fora. Boa. Mãos ao lado dos ombros, une as omoplatas e segura mantendo essa abertura do peito. Exala, relaxa, tocando o indicador e o polegar das mãos. Relaxa o ombro, o pescoço, a língua, a boca, o rosto. E, se precisar, estica um pouco as pernas, balança os joelhos. E agora nós vamos trabalhar nessa região que fica encouraçada pela repressão da tristeza. E é a área do nosso corpo que metaboliza a tristeza. Você vai trazer as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Sente esses ossos que se conectam com seus ombros, que são as omoplatas. Você sente eles se aproximando, tá? Isso é importante nesse exercício. Une ali as omoplatas, aproxima elas. E a partir disso, você vai rotacionar. Girando para a esquerda, imagina toda a sua coluna torcendo, como uma toalha, e exalando na direita. Inspira, exala. Sente o movimento de torção vindo do ponto do umbigo. Mantenha as omoplatas unidas lá atrás. Inspira no centro. Abre o peito. Segura alguns segundos. Exala, relaxa. Toca indicador e polegar das mãos. Relaxa o rosto, a boca, a língua. Para lidar com as emoções, não adianta fugir. Eu preciso me aproximar. Aproximar a minha presença dessas emoções. Essas emoções precisam da sua presença regulada, da sua consciência, para se estabilizarem. Elas não vão se estabilizar sem a sua presença com elas. Então fugir só piora.
Se aproxime e esteja presente nas sensações e aprenda a não ter medo de sentir. Apesar desse sentir ser intenso, ele sempre passa. E ele te faz perceber, ouvir o seu corpo, ouvir o seu mundo interno e te traz informações importantes. Então não fuja das suas emoções. Sinta elas sem sucumbir. Se precisar, estica um pouco as pernas e traz as mãos nos joelhos. Suba um ombro, o ombro direito lá na orelha, exala descendo. Inspira o ombro esquerdo lá na orelha, exala descendo. Movimento intenso com respiração intensa. Continua. Quando a tristeza vem, ela traz essa sensação de vazio, de solidão e de fechamento do coração. E traz essa sensação de afastamento do amor. Mas quando você reenergiza essa área, volta a respirar, abrir o peito e solta essas tensões, você percebe que esse amor que preenche está dentro de você. Nenhuma situação, circunstância ou relacionamento pode tirar isso de você. Então aprenda a desestruture essa... Trabalhe para desestruturar essa tristeza acumulada, para voltar a poder abrir o teu coração e encontrar amor e completude que brotam de dentro para fora. Inspira subindo ambos os ombros, exala descendo ambos. Inspira, sobe os ombros nas orelhas. Segura, contrai um pouco. Exala, desce, toca o indicador e polegar das mãos, fecha os olhos. E mergulha, silencia. Percebendo as sensações corporais. Torna o teu corpo e o teu mundo interno um lugar onde as emoções são bem-vindas, onde os pensamentos são bem-vindos, tudo é visto, acolhido e recebido com presença e consciência. Não fuja mais de si. Essa não é a solução. Desce o queixo no peito, começa a rotacionar o pescoço, alongando o pescoço. Inspira na frente, exala atrás. Esse corpo pode estar cheio de emoções que não foram inteiramente sentidas. Elas ficam acumuladas, gerando hoje talvez reações emocionais fortíssimas, que são ativadas por gatilhos no seu dia a dia. Comece a sentir e a processar, para que isso não precise se acumular e se transformar em reatividade desproporcional no seu dia a dia. Encontre uma forma de fazer esse trabalho de processar o que tem dentro de você, sem mais ter medo do que tem dentro de você. Você é a melhor pessoa para fazer esse trabalho. Chegou no centro, gira para o outro lado. Na verdade, é a única pessoa que pode fazer esse trabalho. Inspira, exala atrás.
Chegou no centro, entrelaçou palma com palma, estica os braços na altura do ponto do umbigo. Nosso último exercício, nós vamos fazer 18 vezes. Subindo os braços, abrindo o peito, exalando, volta para a região do ponto do umbigo. 1, 2, 14, 15, 16, 17 e 18. Subiu, cresce a coluna lá no alto, sente a sua energia crescendo até o topo da cabeça. Vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, vem para o centro e desce. Toca o indicador e polegar das mãos, relaxa a boca, língua, o rosto. Mergulha. Durante 1 minuto, regula a tua respiração. Inspira contando 4, 6 ou 8 tempos. E exala contando o mesmo tempo escolhido, 4, 6 ou 8. E concentra a contagem concentra a mente apenas nessa contagem. Quando exalar, normaliza a respiração. Traz uma mão no peito e outra no abdômen. Sente o teu corpo. É seguro sentir. Sentir não vai me fazer me perder. Sentir me ajuda a processar. Sentir me ajuda a escutar. Sentir me ajuda a aprender com o que eu estou vivendo. A entender o que eu preciso ajustar. Sentir me aproxima da minha intuição. Sentir me ajuda a ouvir a inteligência do meu corpo. É seguro sentir e eu decido começar a voltar a sentir, associando isso à segurança. Esfregue as palmas das mãos, com gratidão por cada prática. Se agradeça por ter se trazido aqui. E inspire, entoando uma vez a canção do sol e uma vez o mantra Satnam, que significa verdadeiro ser, para fechar a prática. Inspira. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, que a luz pura interior guie o teu caminho. Inspira. Inspira.
Exala. Um grande abraço no seu coração e até nossa próxima prática. Você sente que o yoga contém um caminho de transformação para você? Ou melhor, que o yoga te ajuda a te colocar numa consciência, num estado de consciência dentro de você e que a partir desse estado de consciência isso te coloca num caminho de transformação? Então eu tenho 2 convites para te fazer. O primeiro convite é para o meu evento Desafio Regulação. Como criar um novo destino, como viver uma transformação, como sair de padrões repetitivos através da sustentação de um novo estado de consciência. Esse é um evento gratuito, teórico e prático, de duração de 4 dias, em que nós vamos integrar os conhecimentos do yoga, os conhecimentos da filosofia yógica sobre karma, repetição de padrões, ação e reação, e neurociência. E as inscrições estão abertas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O segundo convite é para que você pratique comigo, onde tem as minhas melhores aulas e onde tem a quantidade de aulas do canal, que é na área de membros. Acesse viver-em-yoga.com/membros para conhecer as playlists da área de membros, as modalidades da área de membros. Grande abraço e nos vemos em breve.